Salve, salve, amantes do futebol europeu! Chegou a hora da decisão de encerrar a temporada europeia 2017-2018 com o confronto mais esperado de todo ano, né? O confronto mais importante, a final da UEFA Champions League, ou Liga dos Campeões da UEFA, aqui para nós brasileiros, que será disputada entre o Real Madrid, que é o maior campeão da competição com 12 títulos, busca sua 13ª taça, seria a terceira seguida com o comando do Zidane, algo que jamais um treinador conseguiu, nem taças europeias. Nunca um treinador foi campeão 3 vezes de competições europeias, 3 vezes seguidas. Diante de um Liverpool, 5 vezes campeão da Champions League, é o terceiro maior vencedor, empatado com o Bayern e Barcelona, atrás apenas do Milan, que possui 7 títulos. Então, 2 dos times aí com camisa que mais envergam varal na Europa e no mundo também. Antes de entrar nessa análise, a gente só apenas lembrar que a nossa análise da Europa League que ela deu muito certo, né? Jogo do Atlético de Madrid contra o Marseille, a gente gravou placar exato dentre as 4 possibilidades que a gente viu naquele confronto. A gente acertou as 2 apostas que recomendamos na vitória do Atlético de Madrid e no handicap menos 1,5. Então, vamos ver, tomara que a gente consiga ter um desempenho tão bom assim nessa final de Champions League. E vamos analisar da mesma forma. A gente passa como foi o caminho deles. Aqui é um confronto que tem muito mais âmbito tático do que teve no jogo do Atlético de Madrid contra o Marseille, porque aqui eu enxergo os times muito iguais, muito equiparados. Vou estar falando sobre isso logo. Então a gente enxerga isso daí, como é que os times passaram. Aí a gente vê as prévias, né? Não deve fugir muito daquilo dos times que a gente conhece, do time que a gente espera. E por fim, a gente vai para as odds, ver o que compensa para a gente pegar e o que não compensa, tal. Não é porque é final que a gente precisa apostar, não é, gente? Não é mesmo, gente? Inclusive tem o grande ditado que diz aí: jogos grandes, apostas pequenas, porque é assim que funciona. Esses eventos aqui são onde as casas elas ficam muito mais espertas, porque aparecem mais amadores e mais pessoas iniciantes querendo colocar o seu dinheiro em jogo, e a casa não pode errar de forma alguma, ela não pode perder dinheiro num evento tão grande como esse. A Copa do Mundo será assim também, então é sempre bom a gente ficar muito ligeiro, procurar garimpar valor e entrar apenas onde a gente realmente encontre boas oportunidades, sem precisar forçar uma aposta. Demorou? Então vamos lá recapitular um pouco sobre o caminho desses 2 times para chegar na final. O Real Madrid, nas oitavas de final, aqui eu vou estar sempre dando uma pincelada sobre diversidade tática, variedade tática, o que aconteceram nesses jogos, principalmente do Real Madrid. O Liverpool não teve tantas mudanças assim, é o time que joga da mesma forma. Já o Real é um time que muda muito, é um time camaleão, que ele é ajustado no meio dos jogos pela grande capacidade do Zidane e talvez até erro de leitura pré-jogo, não sei se chega a ser nesse ponto, dele sempre ter que ajustar o seu time de alguma forma durante as partidas. O fato é que ele não tem medo de fazer isso, ele não tem medo de se mostrar que estava errado, não tem o menor orgulho nisso, o que é um grande ponto positivo para ele. E ele tem uma leitura tática muito afiada, então ele sempre procura por onde é o caminho para anular o adversário dele e para explorar. Então, nas oitavas de final, a gente teve bem isso. O Real aqui contra o PSG. O Real foi amplamente dominado pelo PSG no jogo em casa, até que no finalzinho do jogo, ali faltando 10 minutos, o PSG começou a retrair. O Naemer achou que o empate era interessante, tirou o Mbappé, se eu não me engano, botou o Meunier, que é lateral direito, e quem estava na lateral direita, que era o Daniel Alves, ele avançou para frente. Então ele ficou com 2 laterais aqui no mesmo lado, quis compactar mais o time e achou que o empate era interessante para levar para Paris. Mas o Zidane olhou e falou: eu tenho 10 minutos, vamos dar um sprint final nisso aí, vamos meter gol nos caras. Ele tirou o Casemiro e não lembro quem foi o outro que ele tirou. Ele colocou Asensio e Lucas Vazquez, deixou apenas o Kroos e Modric no meio campo, ficou no 4-2-4. Liberou seu time, falou: vamos dar essa última arrancada, vamos buscar os gols. E pelo lado esquerdo, de onde entrou o Asensio e de onde atua o Marcelo, o Real Madrid chegou aos 2 gols no final e venceu por 3-1. Já no jogo em Paris, a tática do Zidane foi vir no 4-4-2 em linhas, e isso anulou por completo o jogo do PSG. Ele entendeu que o PSG não tem meio-campista que infiltre, não tem meio-campista que atue por dentro, né? Verratti, Rabiot e Thiago Motta não são jogadores com essa capacidade, são caras que servem muito mais para acionar os atacantes. Então o time ia acabar ficando muito dependente do jogo pelos flancos. O Zidane leu isso muito bem e fechou o time certinho, e o PSG foi bem inofensivo nesse confronto em Paris. Vou falar do Liverpool já, vamos por fase aqui então. O Liverpool teve um jogo bem tranquilo contra o Porto aqui, não há nada realmente a pontuar. Ele se aproveitou muito dos erros de saída de jogo do Porto, inclusive essa é uma grande característica do Liverpool,
Principalmente o Firmino, depois que o Coutinho saiu, o Firmino floresceu muito mais. E essa característica dele de estar sempre roubando bola, estar sempre pressionando o adversário e dali criando gols para o seu time, ela se tornou muito corriqueira desde a saída do Coutinho. Acabou dando mais liberdade para ele. O Firmino está no seu melhor momento na carreira aí, assim como o Salah. O Mané nem tanto. O Mané segue jogando muito bem, é um jogador muito interessante, mas já viveu melhores momentos no Liverpool. Hoje em dia mesmo ele perde muito gol, perde muita chance. E se ele perder chance contra o Real Madrid, pode acabar sendo a derrota do seu time, porque o Real Madrid é um time muito eficiente. Sempre sim, o adversário sempre tem muitas chances contra o Real Madrid e acaba não fazendo gol. A gente viu isso várias e várias vezes. Nas quartas, o Real, de forma surpreendente, passou por cima da Juventus na Itália, jogo 3-0, um jogo que eu esperava que fosse muito mais equilibrado. O jogo teve a expulsão do Dybala no segundo tempo e o Real foi supremo. A Juventus não encontrou por onde entrar. Esse jogo que era a reedição da final do ano passado, quando o Real ganhou por 4-1, sem maiores dificuldades. E aí, depois desse 3-0, eu já tirei o meu time de campo, digamos assim, já falei, tá, já era para a Juventus. Não conseguiu segurar em casa, não é fora que vai conseguir. E é aí que eu me enganei. O Alegre veio com uma tática muito interessante, explorando a costa do Marcelo, explorando um cruzamento no segundo pau, na direção do Carvajal, para ter uma disputa do Mandzukic com o Carvajal, Mandzukic muito alto, para o Carvajal conseguir nele. E assim, nessa jogada, entrando pelo corredor direito, né, o esquerdo do Real Madrid, cruzando em direção ao segundo pau. A Juventus fez 2 gols, abriu 2-0 assim. E aí entrou o Zidane, ele, logo ao intervalo ele já viu que ele precisava fazer ajustes, mudou seu time, veio com o mesmo 4-4-2 que ele utilizou contra o PSG. Passaram-se 10, 15 minutos, ele olhou e falou, ainda não está certo, preciso mudar mais uma coisa. Ele chamou mais um jogador, não pude notar quem era, porque logo que ele chamou o cara para conversar, o Matuidi fez o terceiro gol da Juventus, esse foi numa jogada diferente. Então quer dizer, o flanco esquerdo do Real Madrid que vinha sendo um problema, o Zidane encontrou a solução. Ele botou o Asensio lá para cobrir junto com o Marcelo, deixou o time em 2 linhas, igual tinha atuado contra o PSG. Então não foi por ali o gol, foi por dentro. Foi um passe, acho que do Pjanic por cima, numa entrada do Matuidi dentro da área. Não lembro muito bem como foi o gol, mas eu sei que a jogada foi por dentro. Aí o Zidane cancelou sua substituição e o jogo ficou mais equilibrado. E era para prorrogação esse jogo, sim. Aí teve um pênalti bem discutível para o Real Madrid no final da partida. Esse jogo aqui, o que é importante destacar é que assim, tanto o Real Madrid quanto o Liverpool, eles têm defesas que elas são frágeis, elas são extremamente frágeis, digamos assim. É uma linha que se você tira um cara-chave, o time se perde por completo. Foi o caso do Real Madrid nesse jogo. Ele estava sem o Sérgio Ramos, jogou o Valerro na zaga com o Varane. O Varane, eu tenho pego muito no pé dele, porque a galera vem elogiando. Eu vejo jornalistas brasileiros, quando estão fazendo essa comparação entre os dois times, escolhendo o Varane ao invés do Van Dijk, o que para mim é um absurdo. O que o Van Dijk joga, ele é a rocha da defesa do Liverpool, assim como o Sérgio Ramos é a rocha da defesa do Real Madrid. E o Varane não consegue ter a menor competência hoje para fazer uma substituição à altura, de ser o líder da sua defesa, sabe? De organizar o seu time, de pegar esse menino, o Valerro, que estava jogando do lado dele, e está sempre orientando, está sempre posicionando ali, corrigindo e tal. Então, o Varane, para mim, está fazendo uma temporada muito fraca. E é o ponto fraco da defesa do Real Madrid, desse miolo de zaga, assim como é o Lovren no caso do Liverpool. Bom, do Liverpool, nas quartas, o Liverpool supremo contra o Manchester City, 3-0, que ele aplicou ainda no primeiro tempo, acho que com 25 minutos de jogo, já estava 3-0, teve um tirambaço do Chamberlain, o 2-0 que foi um golaço. Então aos 31 já estava 3-0 para o Liverpool, time com muita intensidade, capacidade física muito acima da que o Manchester City chegou nesse jogo. E aí ao intervalo o Klopp fechou o time por completo, o Liverpool recuou totalmente e conseguiu anular muito bem o City. O City chegava acho que chegou 2 ou 3 vezes em alguma jogada com o Sané. Era o único cara que realmente conseguia no drible encontrar por onde entrar na defesa do Liverpool. Então foi um jogo interessante da gente ver que o Liverpool também pode se fechar quando ele quer, quando ele precisa, ele até consegue. Ainda que não seja dos times mais confiáveis para fazer isso, pelos vários problemas defensivos que a gente vai estar falando assim que entrar na parte tática. Na volta, foi um jogo que o City já marcou logo cedo, teve um domínio maior do jogo, acho que até os 30 mais ou menos, o City pressionou bem o Liverpool. Depois as coisas foram se equilibraram, e aí o gol do Salah saiu no 56, se eu não me engano foi numa das bolas que o Firmino roubou, matando um contra-ataque do City, numa subida do De Bruyne. O Firmino voltou até o meio campo roubar essa bola, é um cara que está sempre muito presente no jogo do Liverpool, muito importante a presença dele, e aí acabou com o gol do Salah.
E aí, no 2-1, o Firmino também pressionando o marcador, pressionando o defensor lá na ponta esquerda, ele roubou a bola, entrou na área e matou o jogo. Foi um confronto bem tranquilo para o Liverpool aqui, e sem maiores variações táticas do Klopp, sempre mantendo esse 4-3-3, nessa fórmula de você ter um meio campo que fica, que é o Henderson, e outros dois, que eram o Milner e o Chamberlain, agora é o Milner e o Wijnaldum. Então, mas são dois da mesma forma, são dois meias que eles vão e voltam, mas a função primária deles é marcar. A função principal deles é a defesa. Então, são jogadores que seguram muito mais para dar mais espaço ao seu ataque. O seu ataque que é realmente quem vai brilhar e não tira tanto, não deixa o time tão fragilizado lá atrás para tomar contra-ataques. Chegamos às semifinais. Real Madrid e Bayern de Munique fizeram dois jogos muito duros, muito abertos, os dois times com muitas chances, tiveram lances ali, sempre algum detalhezinho, um time pediu pênalti, outro pediu pênalti aqui, pediu pênalti ali, impedimento, coisas assim. E aqui o vencedor foi decidido no detalhe. Aqui eu não vi maiores batalhas táticas, eu realmente vi dois times muito iguais se enfrentando, explorando os seus pontos fortes e as fraquezas do adversário. E aqui, simplesmente quem passou foi no detalhe. O detalhe para mim foi o escorregão do Wright. O escorregão do Wright no gol do Real Madrid no segundo tempo, no segundo jogo. Acredito que foi o gol do segundo jogo, o gol do Benzema, esse mesmo, aos 11. Num recuo tranquilo pro Wright, ele ficou na dúvida do que ele fazia. Ele entregou, que foi uma lambança. E aí o Liverpool, ele encarou a Roma, passou por cima, meteu 5-0 e tirou o pé. Falou, acabou. Tomou 2 gols. E aqui a gente começou a ver alguns problemas talvez de foco. Assim como o Real apresentou no jogo de volta contra a Juventus. Parece que o time meio que tirava o pé, já vinha com a cabeça de tá resolvido. E isso é um perigo no futebol. Então, o Liverpool meio que fez isso. Quando ele fez 5-0, o time deu uma recuada, tirou o pé, tomou 2 gols. Falou, beleza, tem 3 gols de diferença ainda. Chegou em Roma, foi pro intervalo ganhando por 2-1, placar tranquilo. Você fala, pô, a Roma tem que fazer 4, tá vendo? Tava 2-1 para o Liverpool pro intervalo. Roma tinha que fazer 4, acabou. Voltou a recuar, tomou 4-2. Então, no finalzinho ali, o 4-2, podia, se tivesse mais 1 ou 2 minutos, podia ter sido um Deus nos acuda ali. Ter um 5-2 e voltar uma prorrogação. Resultados surpreendentes. A Roma fez grandes partidas assim. Taticamente foi um time muito inteligente, um grande trabalho do Di Francesco. Mas aqui também há mais. E ela serviu para mostrar isso. Para mostrar que o Liverpool também tem esse problema de achar que o jogo está fácil. Mas, contudo, acredito que é um problema que a gente não precisa se preocupar para a final, tanto para o Liverpool quanto o Real Madrid. É uma final. Qual a chance de algum dos times estar desfocados, não é mesmo? Então, eu acredito que beira a 0. Agora, vamos passar para a análise tática. Os times devem vir nisso aqui mesmo. O Real no seu 4-3-1-2 padrão, com Navas, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo. Meio campo com Kroos, Casemiro e Modric, né, os caras que são mais responsáveis pela contenção, que não sobem tanto. Eles chegam até mais ou menos aqui, assim, no campo, eu diria, para não avançar tanto assim, já que os laterais do Real são sempre muito acionados. O jogo do Real vai passar muito pelo flanco, Marcelo e Carvajal. Então é importante que os meias não estejam tão avançados assim, para o time não ficar tão exposto ao contra-ataque, principalmente para um time tão rápido quanto o Liverpool. E esses 3 jogadores têm o Wijnaldum também, que sobe muito rápido para o ataque e pode explorar, caso o Real esteja mal posicionado. Aí meio campo com isso na armação, e o ataque com Cristiano Ronaldo e Benzema. Quais são os problemas desse time do Real Madrid para mim? São o Varane e o Marcelo. Marcelo, lógico, não vou falar que o Marcelo é um jogador ruim. O Marcelo é um craque, o Marcelo joga muita bola. Já viu tudo que o Marcelo fez, quem acompanha o Instagram, quem viu aquele domínio dele no jogo contra o Bayern. O cara é absurdo com a bola no pé. O cara joga muito, mas aí que tá. Ele é um cara tão bom que o Zidane viu que ele tem que liberar ele. Libera o Marcelo, e o Marcelo já não tem fôlego, já não é um menino para ficar indo e voltando. Então, obviamente não, nitidamente, o Zidane disse pro Marcelo, você não precisa ficar voltando tanto. Vamos fazer um esquema aqui de jogo que você vai ser sempre coberto pelos nossos meias. Então o Marcelo ele sempre volta muito devagar, ele sobe e aí ele espera o táxi chegar para ele voltar. E isso acaba abrindo um corredor. Mesmo tendo uma cobertura ali, o Toni Kroos não é um cara rápido, não é um cara que vai conseguir acompanhar se o Liverpool atacar esse flanco, assim como não conseguiu acompanhar quando a Juventus atacou esse flanco. Então, o próprio Bayern fez gol por aí com o Kimmich. Então, ali o grande corredor do Real de entrada é no Marcelo. E aí uma jogada dentro da área seria atacar em cima do Varane, que é o zagueiro mais fraco do Real Madrid, contando também com o Navas, que também não é um grande goleiro. Então, para mim, esses são os problemas defensivos do Real. Ofensivos, a gente tem que... na temporada passada, o Zidane girou muito seu elenco de forma a todo mundo chegar forte para o final da temporada. Isso deu muito certo. Ele poupou até Cristiano Ronaldo, coisa que não acontecia. O Cristiano Ronaldo era um cara
é um cara que foca tanto em recordes individuais que ele sempre quer estar em campo, não é verdade? E aqui o Zidane conseguiu convencer ele na temporada passada, né? Nessa aqui já era tranquilo, já era corriqueiro, já era rotina. Ele conseguiu convencer o Cristiano Ronaldo que ele conseguiria render mais se ele descansasse em alguns jogos da La Liga, alguns jogos menos importantes, Copa do Rei, etc. E assim o Real chegou muito forte, com o Isco voando, com o Benzema voando, com o Asensio voando. O Asensio foi um jogador importantíssimo na temporada passada. E o Lucas Vazquez também muito bem, sempre entrando bem durante os jogos. O Lucas Vazquez e o Asensio seguem entrando durante os jogos com frequência e são caras importantes. Até causam seu impacto, o Asensio principalmente causa seu impacto quando entra, mas nenhum dos dois está no mesmo nível do ano passado, assim como o Isco. O Isco está fazendo uma temporada muito fraca em relação à última, principalmente o Benzema, porque o Benzema tem perdido de gol, é impressionante, é um cara que vem sendo muito criticado. E aqui o Real tem esses problemas no Isco e no Benzema, por quê? Primeiro que ele não tem um armador reserva. Se ele tira o Isco, ele muda o sistema. Ele vai para um Asensio, aí ele já cai para um 4-3-3, porque ele bota o Asensio numa ponta, o Cristiano Ronaldo na outra, o Benzema por dentro. É o que ele não fez. Se ele vem com o Asensio para jogar na 4-3-3, ele entra com o Lucas Vazquez para fazer a ponta direita, ou até o Bale, que também não vem jogando bem. Para mim já está com um pé fora do Real Madrid. Então o Real tem os problemas ofensivos aí pela queda de rendimento individual de muitos dos seus jogadores. Isso fica muito claro nos números. Aqui na Champions, o Cristiano Ronaldo é o artilheiro com 15. O segundo artilheiro, o Benzema, tem 4 gols, 11 a menos que ele. Olha as assistências. Você não vê um armador ali, você não vê um Isco aparecendo aqui nos passes. E olha que está aparecendo o Bale com 2 gols, com 2 passes. Desculpa. Está aparecendo o Bale com 2 passes para gol aqui. E são números bem baixos de assistência, esses números aqui. Compara com o do Liverpool. Apenas o Milner com 8, que é o líder, ele já empata com todos os 3 do Real Madrid que aparecem aqui na Champions League. Então o Real tem sentido muito isso daí. E tem sido muito Ronaldo dependente. Não, é inegável. 15 gols todos na costa dele. Ó, e olha a diferença que a gente tem na produção de um time para o outro. O Liverpool, por exemplo, o seu trio de frente fez 29 gols. 29 gols é distribuído de forma praticamente igual entre os 3 caras no ataque. Então é muito mais difícil você anular o Liverpool do que anular o Real Madrid. Claro que anular o Cristiano Ronaldo não é tão fácil, o Real Madrid não é só o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que é um time de muita qualidade. Estou dizendo pelo desempenho nessa temporada, tá? Não confunda, não acho que esses caras são lixos. Esses podem muito bem chegar na final e crescer e jogar o que não jogou de forma constante durante toda a temporada, claro que pode. Mas de forma assim, subjetiva, de forma daquilo que eles têm mostrado nessa temporada, é como se você anular o Cristiano Ronaldo, você mata uma grande parte do Real Madrid. E aí o Liverpool conta com o Van Dijk, que é um grande zagueiro, que pode muito bem conseguir fazer um trabalho assim, muito bom em cima do Cristiano Ronaldo. Até por ter o físico assim, que o privilegia, consegue subir muito bem com o Cristiano Ronaldo e, de certa forma, diminuir muito a chance do Gajo de meter gol aí em bola aérea, ou mesmo nas finalizações está sempre junto. Mas a gente sabe, é o Cristiano Ronaldo. Não precisa de muita chance para conseguir meter um gol. Está numa fase esplendorosa. Então, é aquilo, né? Se o Liverpool conseguir encaixar essa marcação, o Real Madrid pode sim ter muitas dificuldades. Mas o Zidane sempre tem a sua capacidade tática, pode encontrar uma variação, fazer alguma coisa. Mas pode sim vir a ser um problema. Vamos ver o que nos aguarda na final. Apenas continuando aqui no papo sobre os artilheiros, que vê também nas assistências do Liverpool, como é uma parada bem mais dividida. Aqui a gente tem 2 dos 3 dos atacantes ali, aparecendo também entre os líderes de assistência. Apenas o Milner ali mesmo como um invasor, digamos assim, mostrando que também é um cara de muita importância. É até surpreendente ver o nome do Milner aqui como líder de assistência do Liverpool na Champions League. Bom, vamos falar agora do time do Liverpool. Vem no gol com o Karius, que também é um goleiro, tá longe de ser confiável, assim como o Keylor Navas. É um goleiro que volta e meia falha, não tem 100% de unanimidade. Defesa com Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson. Os pontos fracos dessa defesa são o Lovren, que é um jogador muito lento. Ele, inclusive, é reserva, né? O titular do Liverpool é o Matip, está lesionado há um bom tempo. Ele, com o Van Dijk, seria uma dupla de zaga esplendorosa. Você teria a força que tem o Van Dijk, a capacidade de posicionamento do Van Dijk e uma velocidade e chegada muito boa do Matip, coisa que você perde com o Lovren, que é um jogador lento, que está sempre atrasado nas bolas e costuma falhar em jogo grande, tá? Não tô zicando o cara, mas ele costuma falhar em jogo grande. Outro ponto fraco do Liverpool é o Robertson. Aqui na lateral esquerda, o Liverpool nunca encontrou uma unanimidade. Ele já jogou com o Alberto Moreno, já jogou com o Milner aqui. Hoje está o Robertson. Basicamente porque não tem outro.
digamos que das opções ele é o melhor e o Klopp não quer voltar o Milner para lá porque o Milner está indo muito bem como meio campista. Então, até pela lesão do Kahn, que também já assinou com a Juventus, então não sei se vai ser utilizado aí, porque é um cara que está bem fora dos planos do Liverpool já. Então, digamos assim, o Robertson é o que ficou, é o que tem de melhor hoje, mas está longe de ser um cara muito bom. Já o Arnold, que é um menino, ele cresceu muito nos jogos da Champions. No jogo contra o City ele foi absurdamente sólido. O City tinha, nossa, batia toda a hora dele. Ele parava muito bem o Sané. Eu até falei que o Sané foi quem criou grandes chances. O Sané conseguia criar quando ele não tentava entrar pelo corredor. Quando ele vinha por dentro, quando ele ia na direção do Lovren, ele conseguia entrar driblando, aproveitando da lentidão do Lovren e tal. Mas batendo com o Arnold, ele teve muita dificuldade. Então é um menino que é sólido, apesar de ser um menino, pode dar uma focada na final sim. Eu vou confiar que é um cara sólido. Então, para mim, o ponto fraco do Liverpool são os mesmos do Real Madrid, que são a lateral esquerda e o zagueiro aqui logo pós o que joga do lado do lateral direito. Meio campo com Henderson, Wijnaldum e Milner, meio campo de muita marcação, com o Wijnaldum com grande chegada ao ataque e o Milner que a gente tem visto ser o cara dos passes para o gol e o trio de frente que dispensa comentários, que está em grande fase, Salah vivendo provavelmente a melhor temporada da sua carreira. Acho difícil a gente ver o Salah novamente igualizar isso aqui, né? Fazer uma temporada igual a que ele vem fazendo aqui. Qual é a ideia final para mim desse jogo? Sim, a gente tem que esse Real Madrid é talvez o mais fraco do Real Madrid, né, que chegou nas últimas 3 das últimas 4 finais. Foi campeão em 3 das últimas 4 temporadas da Champions League. Talvez esse seja o Real Madrid mais fraco. Aqui teve o primeiro Real Madrid lá que foi contra o BBC, e aí os últimos 2 já foram com o Zidane. Outra ideia de jogo, foi saindo do 4-3-3, foi tendo muita variação tática, muita leitura de jogo. Essa variedade do Zidane é um grande trunfo do Real. Então, mas esse é o Real mais fraco? Para mim é. Quer dizer que vai perder? Não, porque é um time que ele sabe sofrer. É um time que o adversário cria 3, 4 grandes chances de gol e não marca nenhum, ou marca só um. E o Real, quando tem a sua chance, ele não perde, ele não pestaneja. E a eficiência é a grande marca desse time e acaba fazendo toda a diferença. Claro, contra um ataque do Liverpool que está tão afiado assim, que o único cara que realmente a gente vê perdendo gol é o Mané, o Real não tem a mesma sorte. O Liverpool pode sim ter a eficiência que os adversários não tiveram, explorar os muitos buracos que o Real deixa na sua defesa. Mas eu entendo que os dois sistemas defensivos não têm capacidade de parar os ataques que eles irão enfrentar. Para mim é isso. Os dois times, quando proporem jogo, eles encontrarão por onde entrar. Eu vejo o Liverpool um pouco mais de vantagem nas jogadas em contra-ataque. Quando houver uma transição, por exemplo, uma situação que está o Real Madrid se colocando no campo ofensivo, buscando pressionar o Liverpool roubar uma bola e sair em velocidade. Eu vejo o Liverpool com maior capacidade de fazer essa jogada do que o Real Madrid. Acredito que vai faltar velocidade no Real e vejo muito mais contenção nos meias aqui do Real Madrid, nos meias do Liverpool, do que do Real Madrid nesse sentido, pelo posicionamento que eles jogam, pela ajuda do Firmino sempre voltando muito, enquanto que o Cristiano Ronaldo e Benzema não tem essa mesma presença de estar sempre voltando assim e ajudando a equipe. Então, apenas desse contra-ataque, assim, nessas jogadas em transição rápida, eu acredito que o Liverpool leva vantagem. No mais, sempre um estiver propondo o jogo contra o outro, eu acredito que eles vão encontrar por onde entrar e vão achar o gol. Para mim, placares prováveis para essa final. Eu vou de 2-1 Real Madrid, 2-1 Liverpool e 2-2. Para mim é jogo para gols. Eu não vou escolher um lado aqui, não. Eu fico em cima do muro sobre quem será o vencedor desse confronto. Pode ser o Real Madrid buscar o seu 13º título, pode ser o Liverpool buscar o seu 6º. Os dois times têm qualidades, têm méritos do porquê devem ser campeões, do porquê conseguirão ser campeões, e também tem deméritos e pontos fracos que podem ser explorados pelo seu adversário. Vai da capacidade de quem for o melhor treinador. No ao vivo, eu acredito que o melhor treinador vai acabar sendo o Zidane. Não quero dizer isso que estou dizendo, o Zidane vai ser campeão. Não, estou dizendo que em relação a precisar fazer variação, em relação a precisar ler o que seu adversário está fazendo e mudar o seu time de uma forma para anular aquele jogo do seu adversário, o Zidane tem mostrado ter muito mais capacidade disso do que o Klopp. Até porque o Klopp não tem grandes opções no elenco assim para poder fazer variações no seu time. Então ele acaba tendo que fazer exatamente isso. Não tem como ele fugir muito disso aqui. Não tem opções para ele colocar no ataque. Ele tem o Solanke, ele tem o Ings. São jogadores que estão muito longe do nível desse trio. No meio campo, o Chamberlain seria uma grande opção, mas está lesionado. O Kahn pode voltar. Está totalmente fora de forma, mas é um bom jogador. Pode entrar, pode. Vai mudar alguma coisa? Duvido que vai mudar o preço do dólar.
É um jogador que não muda muito as características dele em relação ao do Hinaldo do Milan. Então, em relação à variação tática, durante o jogo, o Real Madrid tem vantagem. Vamos ver as apostas, as cotações estão pagando 2,21 para o Real Madrid, 3,92 para o empate, está bem alta a cota, mas aqui não estão esperando empate nesse confronto, e estão pagando 3,28 para a vitória do Liverpool. Eu só quero saber de gols aqui, tá? Ó, você tem mercados aqui também para ver quem vai ser campeão. Aqui você aposta para ganhar enquanto a bola estiver rolando. Prorrogação, pênaltis, você vai estar no mercado. Então aqui você tem o Real Madrid ser campeão 1,65. A gente está vendo cotas da 1xBet, nessa parceira aí, nessa final. E a vencedora pro Liverpool ser campeão 2,32. Cotações aqui bem... não me parecem interessantes não. Para mim não são interessantes. Eu entendo o favoritismo do Real Madrid, é um favoritismo justo. É um time que está muito acostumado a jogo grande. É um time que tem um trunfo no Zidane, que desde que chegou em janeiro de 2016 jamais perdeu o confronto de mata-mata, né? Chegou nas 3 finais de Champions que ele disputou, então é difícil, não tem o porquê realmente a gente não esperar que o Real Madrid seja favorito para o confronto. Então a minha entrada aqui é em gols, só que o over 2,5 está em 41, isso aqui é difícil, isso aqui não tem valor, como eu disse, não vamos entrar onde a gente não tiver a oportunidade. Over 3, 1,65, aqui 2 dos 3 placares prováveis que eu coloquei, anularia a aposta, apenas em um a gente ganharia. Então, não parece um cenário interessante. Ainda que eu não ache o 1-1 um placar tão provável, eu sei que ele pode aparecer sim. Sempre tem o risco do jogo acabar ficando 1-1, se o gol demorar a sair, algo assim. Então, é um placar, digamos, tem 5, 10% de chance de acontecer o 1-1. Não espero, né? Não é dos mais prováveis, mas mesmo assim, não me parece interessante o over 3, porque a gente só ganharia em um dos placares que eu estou esperando para esse confronto. Então logo, o over 3,5 também não acho interessante, nem o under 3,5. O under nesse jogo é bem loucura. Pode facilmente ser um jogo que vai ir para 5, 6 gols aí, facilmente, com toda a qualidade que os times têm. Bastam alguns vacilos da defesa. A gente discutiu também esse jogo no podcast, que você pode ouvir. Tem o link lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Que aí você tem a opinião de todo mundo, a opinião do Caio, a opinião do Tiquinho, a opinião do Danilo, a gente debate outros aspectos dessa final, e aí você pode também ver a opinião deles, o que eles acham para esse jogo. O Tiquinho, por exemplo, ele gosta do Real Madrid menos 0,25, tá 1,96. Aqui, para quem não sabe, se o jogo você aposta na vitória do Real com a segurança do empate. Se o jogo acabar empatado, aqui só vale os 90 minutos, se o jogo acabar empatado, metade da sua aposta é devolvida, você perde apenas metade, então você tem essa segurança em relação à vitória seca. Também não quero, como eu disse, eu não quero me arriscar em mercado de handicap nenhum. Para mim aqui é o mercado de gols ou nada. Temos o Liverpool para fazer 1,5 gols. Pode entrar, mas eu acho que a cotação para isso não está legal. Ambas marcam sim, 1,42. A minha entrada aqui será live. A minha entrada que eu vou recomendar aqui é live. Eu vou pegar o over 2,5, bater no 1,70 eu já pego, 3 unidades. Se o over 2,5 demorar a bater 1,70 e o mercado combinado de over com ambas bater 1,80, 1,85 logo aos 15, até 20 minutos de jogo, eu também pego 3 unidades, tá? Então essa vai ser minha estratégia para esse jogo. Ah, Gustavo, mas você fez o vídeo e tal, vi aqui quase meia hora nessa porra, e aí saiu o gol cedo, não botei a aposta. Faz parte, cara. Infelizmente faz parte, o melhor a gente fazer é realmente buscar a oportunidade boa. E aqui se a oportunidade não surgir pra gente, a gente deixa pra lá. E outro mercado que eu quero recomendar, que eu vi mais cedo aqui, acho que eu tenho que mudar aqui para o primeiro tempo, que é o ambas marcam no primeiro tempo. Esse jogo, essa aposta eu gostei, o mercado, se não me engano, estava 3,50, 3,60, a cotação aqui vale uma unidade. Então, minhas recomendações para esse jogo são isso, a gente vai tentar entrar num over 2,5 a 1,70 ou over 2,5 com ambas em pelo menos 1,80, essa aí com 3 unidades vai ser nossa aposta principal. Saiu o gol antes, paciência, mas se sair um gol só no primeiro tempo e ficar assim até o intervalo, a gente consegue entrar também, tá? Importante ficar ligado nisso daí. E a minha aposta secundária aqui, a de unidade, a aposta arriscada, vai ser o ambas marcam na primeira etapa, aqui, odds 3,32 na 1xBet. Demorou? Então essa é a minha visão para essa final, esse jogo que promete muito, que os dois times têm total capacidade de sair campeão. Qual é a sua? Deixa aí nos comentários qual a sua visão. Você arrisca de algum lado? Arrisca apostar no Real? Arrisca apostar no Liverpool? Vai acabar a hegemonia do Zidane? Ou não? A supremacia do Real Madrid vai continuar aí sendo o rei da Europa. Não deixe de curtir o vídeo, seguir a gente aí no canal, né? Quem se não é inscrito, se inscreve. Segue a gente também no Facebook. Ah, e temos também agora já virando a chave, né?
acabando a Champions, a gente já vira o nosso hype total para a Copa do Mundo. E já o Quero Apostar já tá com um canal no Telegram, um canal exclusivo, que a gente vai estar colocando muito material lá, análise das equipes, vídeos, vai ter o Tiquinho trazendo coisa direto da Rússia, então segue a gente lá também, é 100% gratuito esse canal no Telegram, beleza? Então, forte abraço, boas apostas, e que seja um jogaço essa final de Champions League. Valeu!